Olá, estudante! Nesta aula sobre gestão democrática e cultura organizacional, na nossa disciplina de gestão escolar, você irá analisar a importância dessa gestão democrática e também definirá os princípios fundamentais para entender bem, compreender bem os mecanismos de participação e como eles se articulam no ambiente escolar. Durante essa aula, você examinará os princípios da democracia na educação e contextualizará o marco legal e institucional que sustenta essa gestão democrática, para poder discutir os desafios principais para a implementação efetiva, que são participação, cidadania e os desafios da democratização. O conceito central que nós temos é que gestão democrática está ancorada no princípio constitucional da democracia. Isso está na nossa Constituição Federal de 88, no artigo 206, o inciso 6º. Ela é um instrumento fundamental para a construção de qualidade social na educação. E são 4 princípios que nós veremos aqui. O primeiro deles é de participação, esse é o central. É o envolvimento ativo e corresponsável de toda a comunidade escolar, porque envolve professores, funcionários, estudantes, pais, nos processos decisórios. Todos participam nos processos decisórios e no planejamento da escola. E esse é o primeiro princípio de participação. O segundo princípio é de transparência. É a transparência que garante publicidade, o acesso às informações, informações sobre decisões administrativas, financeiras, pedagógicas. Isso é que vai construindo a confiança. O terceiro princípio que nós temos é do pluralismo de ideias. É isso que assegura o respeito à diversidade e são diversas concepções pedagógicas. Nesse sentido, o pluralismo de ideias tem um debate aberto e onde se reconhece a escola como um espaço de convivência de diferentes visões de mundo. O quarto princípio é a descentralização e economia. É o compartilhamento do poder e da responsabilidade entre os diversos segmentos, permitindo que a escola crie e execute o seu PPP de uma maneira autônoma. Então, a gestão escolar democrática e participativa é um dos caminhos para a superação das relações hierárquicas, autoritárias. Historicamente, isso veio marcando o ambiente escolar e com a gestão escolar democrática e participativa é a virada de página, a virada de mesa e uma evolução para chegarmos até essa gestão participativa. Para você entender um pouco melhor o que seja gestão participativa, primeiro vamos dizer o que ela não é. Não é apenas ouvir opiniões, é compartilhar efetivamente não apenas as opiniões, mas o poder de decisão. Isso impede que a gestão seja centralizada na figura apenas do diretor ou gestor. E isso fortalece a corresponsabilidade, responsabilidade de todos os envolvidos pelo sucesso ou pelo fracasso da instituição. Na prática, isso implica em quê? Decisões pedagógicas, decisões financeiras, decisões afirmativas tomadas em órgãos colegiados. O foco, então, sai daquela burocracia e chega nas necessidades reais da comunidade. O marco legal e institucional que nós temos para isso, ou o arcabouço legal brasileiro, é claro ao determinar que as redes de ensino, especialmente as públicas, devem adotar o princípio da gestão democrática para que possam promover a participação e a transparência. A pergunta que nós temos é: onde a gestão democrática, então, nesse arcabouço legal, está prevista aqui no Brasil? Em primeiro lugar, obviamente, é na Constituição Federal. Nós já falamos do artigo 206, inciso 6º, que fala a gestão democrática do ensino público na forma da lei.
é estabelecida como um dos princípios basilares, é a base mesmo do ensino. Outro lugar que encontramos no arcabouço legal, o marco legal e institucional dessa gestão democrática está ali como número 2, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Se fôssemos fazer a sigla total, e isso às vezes é usado, é LDBem, né? Mas nós costumamos a chamar de simplesmente LDB, a Lei 9394 de 1996. No artigo 3º, inciso 8º, reafirma a gestão democrática do ensino público como princípio. No artigo 14, define as diretrizes para a gestão democrática. Qual é a definição? Participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP da escola. E a participação das comunidades escolar e também da local em conselhos escolares ou equivalentes. O marco legal, então, além da Constituição e da LDB, tem essa legislação complementar que regulamenta essa participação. Na mesma LDB, 9394, estabelece o princípio, o quê, mas os sistemas de ensino estadual e municipal definem o como, ou seja, eles regulamentam a participação. E a regulamentação que nós temos e os mecanismos são a criação de conselhos escolares, com composição e atribuições bem definidas no artigo 14 da LDB. As normas como para a eleição de diretores, que deve ser feita pela comunidade toda, professores, pais, alunos, em muitos estados e municípios, isso é estabelecido como um ato central da gestão democrática. Uma frase que temos aqui de Giovannetti é que as escolas autônomas que exercem a gestão democrática tendem a gerar um ambiente de trabalho mais engajador e menos propenso ao adoecimento, pois os profissionais se sentem parte das soluções. Desafios, então, para a implementação disso, o primeiro deles é o desafio da cultura autoritária. A tradição centralizadora e hierárquica da escola brasileira já está implantada há muito tempo e isso dificulta a delegação de poder e a aceitação da crítica. Qual é o problema disso? A resistência ainda de alguns gestores e até mesmo de professores em abandonar aquele modelo antigo e vertical de comando. O segundo desafio é a participação limitada. Pais irresponsáveis, eles não têm tempo, ou às vezes são desinteressados, ou aquele sentimento de não pertencimento. A escola não é com eles, coisa para os filhos apenas. Os alunos, eles têm uma participação efetiva, especialmente dos mais jovens. Muitas vezes, essa participação, no entanto, é superficial. E a participação dos professores. Com a sobrecarga de trabalho, isso impede o envolvimento efetivo em reuniões e em conselhos. Então, os desafios da implantação, para vencê-los, precisa observar bem o papel da liderança e a mudança de paradigma. A gestão democrática é essa mudança de paradigma que exige uma mudança na cultura organizacional. E isso vai transformar o ambiente de trabalho em um espaço de execução, que era antes, para um espaço de criação coletiva. E também aí entram liderança, diálogo. O gestor democrático é esse mediador, é um agente de mobilização, ele não é um chefe. Né? E sugestão, então, que nós temos de ação para o gestor é investir na formação continuada para ter esse diálogo e resolver os conflitos. E simplificar a linguagem e essa burocracia das reuniões para facilitar o engajamento. O autor Vitor Paro destaca que o desafio não é apenas criar mecanismos, mas sim garantir que a discussão e o diálogo sejam, então, genuínos. Os órgãos colegiados que nós temos para essa gestão participativa
tem como conceito central que eles são os mecanismos institucionais e formais. São eles que materializam o princípio da gestão democrática, compartilhando esse poder decisório. Então vamos lá. Um dos órgãos colegiados é o Conselho Escolar. Esse Conselho Escolar é o órgão máximo de deliberação, ele define o PPP, aprova contas, fiscaliza a execução de políticas. E quais são os segmentos envolvidos? A direção, os professores, os funcionários, os alunos e pais e a comunidade. Já o Grêmio Estudantil é mais para os alunos, mas ele representa os estudantes, promove atividades culturais, esportivas e luta por melhorias. A Associação de Pais e Mestres envolve, como diz o nome, associações, pais, mestres e também nós temos ali os professores participando, os responsáveis, os técnicos também podem participar nisso, e isso auxilia na gestão financeira, material e pedagógica da escola. Os órgãos colegiados, então, de gestão têm um papel estratégico. Veja só o papel estratégico do Conselho Escolar no processo decisório. Ele deve ter poder real de decisão, de deliberação. Não é apenas um órgão consultivo. E as decisões do Conselho Escolar afetam diretamente o dia a dia da escola. Então, são 4 dimensões de atuação do Conselho Escolar. Vamos lá, a função administrativa, a função financeira, a função pedagógica e a função disciplinar e aí sim consultiva. Nessa última é para mediação de conflitos, definição de normas, de convivência. Então, outra frase de Vitor Paro é: para assegurar a prática de uma gestão democrática, não basta apenas participar dos conselhos escolares. É preciso que participem das decisões, deixando de lado interesses pessoais e priorizando as necessidades coletivas. As estratégias de envolvimento comunitário são, se você pegar a relação escola-comunidade, o objetivo é transformar a escola em um polo cultural e social, rompendo os muros físicos e principalmente os muros simbólicos que existem. Na comunicação ativa, você garante que a informação flua em vias de mão dupla, usando canais acessíveis a todos. E os projetos de ação comum engajam a comunidade em metas concretas de melhoria da escola. As metodologias participativas ajudam na tomada de decisão. Nesse gráfico que temos aí, os exemplos de metodologia como ciclos de cultura, assembleias e planejamento participativo que auxiliam na tomada de decisão. Resumindo a nossa aula, você identificou aqui princípios da gestão democrática para compreender os mecanismos dessa participação na gestão escolar. Examinou essa gestão democrática como um imperativo legal e um pilar para a qualidade social da educação. Você distinguiu os pilares essenciais, os 4 pilares: participação, transparência, pluralismo e autonomia. E contextualizou a gestão democrática analisando seu amparo tanto na Constituição Federal como na LDB, que demandam essa participação da comunidade por meio desses mecanismos legais. E você pode discutir os obstáculos que existem ainda para a gestão participativa, como a cultura autoritarista, a participação limitada, para poder propor o desenvolvimento de uma liderança mediadora e dialógica. A partir disso, na próxima aula, você irá analisar a legislação e as políticas públicas educacionais vigentes, para compreender o impacto disso na gestão escolar. Te vejo na próxima aula.